Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os colegas, os Sr. Ministros, os Estados de Estados, as equipas que os acompanham. E, Sr. Ministro, gostaria de começar por lhe dizer que, relativamente a algumas das matérias que trouxe e que anunciou, nós, no que diz respeito à economia, tivemos a semana passada o seu colega da Economia, nesta mesma comissão, e tivemos a discutir com ele o Programa Nacional de Reformas dirigido às empresas, e por isso não irei nesta fase sequer abordar esse tema consigo, dando só nota de facto da quantidade de propostas que temos vindo a fazer, que o Sr. Ministro também destacou, e por isso o contributo que o Grupo Parlamentar do PST está a dar para que este debate de facto seja mais rico, mais profícuo e que consiga trazer mais propostas para poderem no fim montar-se um mapa e ser equacionado. Relativamente aos fundos estruturais que o Sr. Ministro tutela, aí sim, teremos a oportunidade ao longo desta audição de fazer perguntas específicas e por isso eu iria centrar, de facto, esta minha intervenção neste momento em duas áreas, sendo áreas já recorrente, mas gostaria de fazer este enquadramento. Dar-lhe nota também que não resisto, Sr. Ministro, o facto de o Sr. Ministro utilizou duas expressões muito curiosas na sua intervenção inicial, o amarrados e a questão kafkiana que encontrou em alguns setores. É verdade, mas acho que se calhar começa a ser uma má tradição da política portuguesa, porque o governo anterior de facto também se encontrou amarrado a um programa de entendimento com os financiadores internacionais, com um conjunto de regras que o Sr. Ministro bem conhece, porque esteve no governo, enfim, que assinou esse memorando de entendimento com a denominada Troika, e também encontrou muitas situações kafkianas, mas por isso o que é importante é que passo a passo essas situações deixem de aparecer e que sobretudo se consiga criar plataformas para que todos possam dar o seu contributo e as coisas se resolverem, porque o que é importante é que as coisas se resolvam. Sr. Ministro, eu iria de facto, gostaria de questioná-lo sobre a questão da TAP. A questão da TAP já tivemos a oportunidade de debater várias vezes. Enfim, os receios que nós temos pelos sinais contrários que a decisão deste Governo deu ao reverter o negócio, não na plenitude da reversão anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro, enfim, da recuperação do capital, mas no empate do capital, que faz com que, de facto, o Estado seja o maior acionista, de facto, sem ter a maioria, e os receios que essa decisão nos trazem por força do impacto que pode ter junto dos investidores, dos grandes investimentos no nosso país, mas a verdade é que nós aqui continuamos à espera, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro nos faculte a documentação que resultou desse entendimento com os acionistas da TAP. Já por diversas vezes o solicitamos, o Sr. Ministro ainda não teve a oportunidade, não sei se é hoje que teremos esse acordo, porque parece que começa a fazer falta. Nós até conseguimos perceber que, ou não conseguimos, mas se calhar politicamente até pode ser mais aceitável que se faça esperar o maior partido da oposição para além dos espaços regimentais, mas não entendemos porque, de facto, quer os parceiros que apoiam o Partido Socialista neste governo aqui na Assembleia também solicitaram essa documentação, o Bloco de Esquerda e o PCP, e ainda não tivemos acesso nem uns nem outros. E por isso, estando os prazos regimentais ultrapassados, pensamos que começa a ser de facto hora para que possamos ter os documentos, porque senão só falamos. Se não falamos, existe o acordo, chegamos a entendimento, está tudo tratado, mas a verdade é que não conhecemos qual é o acordo, quais são os termos em que as coisas estão tratadas, nem quem são as responsabilidades de A e de B, e qual é que é o output de tudo isto, e qual é a consequência prática de tudo isto. E por isso, Sr. Ministro, gostaria que, de facto, em nome da transparência que tantas vezes aqui apregoamos, que isso, de facto, seja facultado de uma vez por todas. Ou então, estou aqui quase ironizando, uma vez que esta Comissão amanhã vai ter a oportunidade de questionar o melhor amigo do Sr. Primeiro-Ministro, que parece que é quem trata destes negócios mais difíceis, a questão que se coloca é, será que, em vez de perguntarmos ao Ministro das Infraestruturas, temos de perguntar ao melhor amigo o que é que está ali em jogo? Por isso penso que não, e não gostaria que fosse assim, e por isso faço confiança de que, se não for hoje, muito rapidamente o Sr. Ministro faculte finalmente à Assembleia da República, o órgão fiscalizador daquilo que são os atos do Governo, estas informações que começam a fazer falta. Depois também, Sr. Ministro, para tentarmos perceber, afinal, como é que tudo isto funciona, estas notícias têm vindo a público e que, de facto, sem a documentação nós temos alguma dificuldade em enquadrar, afinal, o que é tudo isto dos capitais chineses? Qual é que é o envolvimento na Azul? Não é? Como é que tudo isto funciona?
Porque, de facto, sem o tal memorando de entendimento, onde estão estabelecidas as premissas do acordo feito, e que pressupomos nós, onde estarão desenhadas aquilo que cabe a cada uma das partes, ao governo, ao acionista, aos novos acionistas encapotados dentro do anterior, não sabemos, ou se tudo isto nós poderemos pensar até, e de mais longe, quando vemos que sem os documentos em cima da mesa e quando vemos aquilo que vai acontecendo, verificamos que um dos maiores acionistas do consórcio, que, enfim, que ganhou a privatização da TAP, viu renovada por mais 2 anos a concessão do Metro do Porto. Isto tem alguma ligação? Se não tem, parece. Se não tem, parece. Eu sei que o Sr. Ministro me dirá que não é a sua tutela, que é o seu colega do Ambiente. Mas, Sr. Ministro, estas decisões são, com certeza, conversadas no seio do Conselho de Ministros. E eu não acredito que estas decisões sejam tomadas sem falarem uns com os outros. E por isso, quer dizer, enquanto que nós, de facto, não conhecermos aquilo que são os documentos essenciais que estão na base das decisões, é permitido pensar tudo. E depois as coisas muitas vezes, à luz daquilo que parecem ser, é como a mulher de César, não é? Não basta, é preciso, enfim, parecer, é preciso ser, é preciso tudo, ao fim e ao cabo. E depois é fácil fazer estas ligações, porque até parece que estamos perante quase um jogo de monopólio, onde de repente a empresa Barraqueiro foi diretamente para a casa da partida, não é? Só que na altura era sem receber os 2 contos, aqui pelos vistos é para receber mais 2 anos de concessão do Metro do Porto. Enfim, e tudo isto parece um bocado nebuloso e seria importante, de facto, que o Sr. Ministro contribuísse para o fim desta nebulosidade e mais uma vez, em nome da transparência, por isso gostaria que o Sr. Ministro hoje desse resposta sobre isso. Um segundo tema que eu gostaria de abordar tem a ver também, o Sr. Ministro já lhe fez referência numa das partes, tem a ver com a questão das PPPs. E eu penso que, sinceramente, Sr. Ministro, estamos numa altura já do campeonato, perdoa-me a expressão, em que temos que sair do habitual registro de é com IVA, é sem IVA, é preços constantes, não é? Porque o relatório da OTAU é claro quando diz que existe uma redução efetiva que resultou da renegociação feita pelo governo anterior. E ainda bem, penso que ficamos todos satisfeitos. Independentemente de uns agora de acharem que a renegociação foi curta, que se devia ter poupado mais, mas poupou-se muito. E também diz o relatório da OTAU que, ao contrário do que muitas vezes foi dito aqui, é que 47% da redução já que teve reflexo neste Orçamento de Estado de 2016 foi resultante da redução da TIR. E não, como já se disse aqui muitas vezes, só em função dos gastos futuros e das manutenções. Não, nas taxas. Sr. Ministro, a situação é esta, eu sei que falta uma série de subconcessões terminar as renegociações, eu gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre esse ponto de situação, para podermos também termos aqui uma perspectiva daquilo que serão as poupanças que vamos ter ainda das negociações que já decorriam e que vinham do Governo anterior e que o Sr. Ministro tem que terminar, para ver se nos pode dar um ponto de situação, se de facto, se vamos continuar a ter reduções resultantes do corte de 47% das TIRs, como daquelas que já estão fechadas, ou de que maneira qual será o balanço destas reduções. Porque acho que o mais importante também aqui, e com isto termino, Sr. Presidente, que estou a terminar os meus 8 minutos, é de facto percebermos que há um desafio enorme aqui. E ainda para mais, Sr. Ministro, recordando aqui que o Governo anterior, que fez esta negociação, que o senhor acha que foi curta, que devia ser maior, que o Partido Socialista acha que também devia ser maior, e as expectativas geradas para as subconcessões que faltam fechar o dossiê são imensas, mas recordando que não foi o Governo anterior que fez estas PPPs, foi um Governo do qual o senhor fez parte, e por isso o senhor tem um conhecimento privilegiado do modelo de negócio nestas PPPs, porque participou na elaboração delas, e não tenho dúvidas nenhumas que eu tenho enormes expectativas que o Sr. Ministro seja capaz de fazer uns cortes muito maiores, porque se calhar sabe melhor do que ninguém onde é que eles podem se fazer. Muito obrigado. Obrigado, Sr.